E falando desse papel brilhante, Sofia, mas tem um outro papel que você também brilha muito, que é o papel de mãe. Que ela é mãe do Otto. Que eu fiquei boba sabendo que o Otto tá com 9 anos de idade, praticamente um senhor, tá vendo? Rapaz. Um rapaz. Um rapaz. Joga futebol também, esquerdinha, Ó, viu? É canhoto. Joga, Estamos treinando. Leva a gente, porque é tão raro, o Caio sempre joga bem. Ó, Ele ama, olha. viu, Otto? Vou te Depois mostrar, bota pra viu, ele, né? Outro dia a gente teve aqui uma atriz queridíssima também, uma outra mãe maravilhosa, citou você como referência pra ela. Caramba. Olha lá, vamos ver, por favor? Primeiro foram amigas. Sim. Sophie e Charlotte, que eu sempre falo. Muito jovem, também de uma gravidez não programada, e que eu vi uma menina linda, que já era incrível, se transformar numa mulher ainda mais incrível. Então foi a primeira vez que eu olhei e falei, caraca, Isso é legal, isso né? pode ser muito legal. Isso foi viu? tão lindo. Foi um instante. Eu tinha acabado de ter o Otto e a Tayla até então não pensava em ter filho. Aí ela pegou o Otto e estava assim de costas com um vestido longo. E eu senti, daqui onde eu estava, eu falei, gente, combinou com ela. Aí ela virou assim e a cara dela estava transformada. E aí ela começou uma construção dela, e ela tem 2 filhos lindos, o Francisco e a Tereza, que é Com minha Renato. afilhada. Jura? É, minha afilhada. E que eu amo muito. E um programa, que é o Mil e Uma Tretas, que é a Tayla estudando sobre a maternidade. É o podcast ela indo dela, atrás, é o né? podcast dela com a Júlia. E a maternidade é muito transformadora, Nossa absolutamente. Senhora. Então é muito lindo ver o processo da Tayla, a maternidade dela, a mãezona que ela é, e todo esse processo, né? Essa construção até chegar no podcast, o tanto de mulheres que já passaram por lá. É muito louco, porque eu tive filho antes, né? Eu tive 2 amigas que tiveram mais cedo, com 21. Eu tive com 27. E aí, meio que num intervalo, as minhas amigas 2 já tinham tido, já estavam maiorzinhos, não estavam na mesma fase. E a Tayla e a Fiorella estão agora mergulhadas com os bebezinhos, né? Com 2 aninhos, nessa fase gostosa. E eu que estou curtindo. Mas elas falam, nossa, a gente não sabia o que estava rolando. Mas ele já tem uma Ser idade. uma referência, né? Assim, ela... Isso é... E ele já tem, eu acho, uma idade que consegue entender o seu trabalho. Como é que... essa construção, isso do Isso. trabalho. Quando o Otto nasceu, isso foi uma preocupação minha, porque eu amo muito o que eu faço, eu não consigo me imaginar não trabalhando com televisão, com cinema, e isso é realmente um trabalho que tem uma rotina diferente, Totalmente né? louca, né? A gente passa uma madrugada inteira filmando, gravando. Isso, ou às vezes viaja para filmar. É. E aí eu queria que ele tivesse uma relação bacana, fosse muito seguro, né, na nossa relação, no nosso vínculo e com ele mesmo, porque eu era muito grudada na minha mãe e não conseguia nem dormir na casa da minha avó, na casa de ninguém, de tão apegada, e desde muito bebezinho eu deixava 1 hora com a minha Isso, mãe, legal. aí depois uma tarde com a minha mãe, e aí ele foi desenvolvendo e com 8 meses que ele já tinha feito a introdução alimentar, então eu tive esse privilégio, do alto do meu privilégio, de poder ter tido a amamentação exclusiva até a introdução alimentar, que não é o caso da realidade brasileira, né? Mas eu consegui. Voltei com 8 meses a preparar para uma série que foi Os Dias Eram Assim. Aí eu voltei a trabalhar e, assim, hoje em dia ele sabe, né? Ele não assiste tudo, mas ele acompanha e ele fica De curioso. vez em quando tem que carregar junto, sabia? Pro set. Pra levar pro set, pra Você mostrar. não é pra bastidor, você não frequentou muito a coxia? Eu carregava os meus, de vez em quando eu não tinha com quem deixar mesmo. Ia comigo, Tem que ficava ir, tem que ir na junto. coxia do teatro, dele no amar, saía da cena, toma aqui o peito rápido aí. E Que delícia. Agora, Sofia, eu vi uma coisa que eu achei muito legal numa entrevista que você falou, que você se recusa a carregar a tal da culpa materna. Sim, sim. Eu achei isso tão maravilhoso, porque hoje eu dei uma entrevista e falei exatamente sobre isso, como toda mãe tem essa coisa de culpa, porque justamente tem que trabalhar e aí deixa o filho em casa, não vai a quantos aniversários, faltei aniversários de filho também, reunião de pais. Sim. Pô, tava viajando. Agora é mais normal cobrarem isso da mãe. É, Tem um isso. olhar diferente ainda pra Fala. mulher, né? Nesse Isso. quesito, quando você não tá presente o tempo todo ou quando você se ausenta por algo que não seja o sacrifício do trabalho, na visão das pessoas, quando você tá no lazer, aí começam, e cadê? Não sei o quê. Você deixou o filho com quem? Exato. E isso é um preconceito absoluto. Isso tem que cair por terra, não existe, né? Então, assim, quando eu falei disso,
Eu tava falando isso é real pra mim, isso é um exercício que eu faço comigo mesmo, que eu indico pra todas as mulheres. Isso é saudável. Porque a gente precisa começar a se liberar dessa culpa pra mostrar pro mundo que não tem nada de errado. Você tá indo trabalhar, você tá indo viver, você tá indo ser feliz e você vai voltar às vezes com mais energia ainda para aquele momento. A gente precisa desse equilíbrio. Agora, depois eu fiquei pensando, nossa, eu falei tanto de me despedir da culpa, mas eu não falei da responsabilidade que eu tenho de continuar me percebendo. Que é diferente, porque não é só se despedir da culpa e falar, então agora já foi, tá entregue. Não, eu observo meu filho. Eu convivo com meu filho, eu me observo com relação a ele, ao tempo, à minha própria rotina. Então, é isso, a gente precisa estar mais atento e disposto e menos ocupado com o que o outro está pensando, que a sua vida, que você... Entendeu? Menina, você virou uma psicanalista mesmo, hein? Gente, acho que foi muita psicanálise. Porque é exatamente isso. E não é a quantidade de tempo que importa, é a qualidade. Porque isso também é uma coisa meio dessa geração, assim, algumas gerações atrás, as crianças ficavam com outras crianças. Sim. Né? Iam pra rua, podiam brincar na rua. Tinha essa segurança. Bicicleta, tudo skate. E quando você tira isso da criança, você tira ela do perigo da rua e você deixa ela em casa com você, é com outra criança que a criança se desenvolve melhor. Eu acredito nisso, assim. Então, assim, essa presença, se ela não estiver atenta e disponível, você também não está ajudando essa criança a crescer feliz, né? Então, assim, que equilíbrio é esse? Como você está? Quem é o adulto dessa relação, né? Quem está gerindo, conduzindo essa relação, com que olhar, né? Mas com um olhar de afeto. Esse seu depoimento da recusa de culpa. Eu acho que é importante para as mães jovens e para as mães mais velhas como eu também, que de vez em quando morrem de culpa, gente.